a segunda sessão das SM Talks, desta vez com o Nuno Bastos, diretor de logística do Grupo Os Mosqueteiros, o Ricardo Ribeiro do IKEA e o Pedro Rocha do Campari Group, agora mais ligado ao procurement, mas um homem também com muita experiência na supply chain e operações e que se junta à conversa a partir de Milão. Portanto, digamos que temos aqui uma pessoa que está no epicentro dos acontecimentos. O tema principal e também o acessório desta nossa conversa é, sem qualquer surpresa, o impacto do Covid-19 e a resposta da supply chain. Eu acho que ninguém estava preparado para isto, não é? Todos vocês sabem o que são planos de contingência e todos os têm seguramente nas vossas empresas, mas nada nos permitia antever que íamos ter uma coisa assim em mãos, não é? E ao mesmo tempo que a supply chain era capaz de responder desta forma estrondosa como está a fazer. Não sei quem é que quer começar e pegar aqui na bola. Eu posso começar, portanto, eu dou um pouco a perspectiva de Milão, portanto, um dos epicentros desta tragédia. Felizmente a situação parece estar a melhorar nos últimos dias, mas ainda bastante séria. Portanto, o que é que eu posso dizer? Portanto, o Grupo Campari é uma empresa global, mas é uma empresa com coração italiano e nascida em Milão, portanto, nasceu a 50 metros ao lado do Duomo de Milano, portanto há aqui uma componente emocional e trágica bastante dura para a nossa empresa, no sentido em que estamos realmente a vivenciar uma tragédia que está a afetar profundamente a cidade onde nascemos. Do ponto de vista da empresa, claramente, como disse a Dora, não se conseguia preparar uma coisa destas, não é? Portanto, muitos dos planos de contingência que nós tínhamos preparados e que foram ativados, comparado com o que está a acontecer no dia-a-dia, basicamente é uma parte mínima da história toda, não é? Portanto, no que diz respeito à supply chain, algumas das coisas que fizemos foi ativar o plano de contingência preparado para as fábricas e para a parte da distribuição. Depois todo o resto foi criado precisamente para gerir esta crise, portanto toda a parte de gestão de crise, de comunicação interna, comunicação externa, toda esta componente de gestão e de colaboração com fornecedores, por exemplo, foi algo que foi criado em cima do acontecimento, portanto é um pouco isso. O Ricardo, embora agora esteja connosco a partir dos Açores, na verdade, habitualmente também está em Itália, não é? Sim, eu também, o meu local de trabalho é Milão, eu agora estou a falar de minha casa em Ponta Delgada e eu faço muito esta viagem, muitas vezes, vários fins de semana por mês, entre Ponta Delgada e Milão, mas sim, portanto, eu já estou fora de Milão desde o dia 21 de fevereiro, mas saí exatamente num fim de semana, para vir de fim de semana normalmente, e entretanto a crise em Itália arrebentou-me por esses dias e a minha decisão, e acho que foi a mais acertada, foi não regressar e ficar com a família até que se possa voltar a operar normalmente dentro daquilo que são as rotinas normais das organizações. Do nosso lado, e pondo aqui uma perspectiva um bocadinho também global e não só em Itália, tanto nós temos os escritórios de compras para o sul da Europa localizados em Itália, mas temos uma perspectiva global do que se passa e tal como eu diria quase todas as organizações, nós começamos a ter notícias sobre isto no início de janeiro, portanto, já lá vai bastante tempo quando nós começamos a ouvir notícias sobre isto, principalmente vindas da China. E, portanto, na nossa organização, nós inicialmente começamos o primeiro impacto que nós pudemos absorver foi a questão de visitas aos fornecedores na China. Portanto, começamos a cancelar visitas aos fornecedores na China, começamos a adaptar planos de contingência para lidar com isso, desenvolvimento de novos produtos, com os fornecedores na China. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase, já mais avançada do cenário na China, foi planos de contingência para o supply da China para o resto do mundo, uma vez que
tal como nestas organizações multinacionais, existe uma boa parte do supply que vem do Extremo Oriente. E nessa circunstância nós preparamos os planos de contingência para fazer face ao limited supply que diríamos ter da China durante algumas semanas. Eles depois chegaram a fazer o lockdown também de toda a atividade quer industrial, quer de retalho na China. E é isto, não, quando nós estávamos já a sentir algum impacto nos fornecedores europeus de componentes que vinham do mercado asiático, digamos, transfere-se aqui com toda a força para a Europa, começando por Itália, é verdade, foi na Lombardia, especificamente, que tudo começou na Europa em termos de força. Claro, houve alguns casos isolados em outros países, mas começar com força foi em Itália, e aí sim nós percebemos que muito mais do que um problema de supply, iríamos ter um problema de demand, no nosso caso, nos próximos tempos, não é? Foi aí que fizemos um shift, e aí sim, mais uma vez, a organização não estava preparada para esse problema de demand. Os planos de contingência de supply estavam a funcionar, digamos que, de uma forma positiva, mas quando se vira para o lado do demand, e quando, no caso da IKEA, cerca de 70% a 80% das lojas na Europa estão fechadas, e nos Estados Unidos também, portanto aí sim começa a haver uma pressão muito maior sobre o supply, não no sentido de falta de capacidade, mas de falta de possibilidade de enviar, porque não há para quem enviar. E esse foi o shift principal que nós sentimos na nossa cadeia, sendo que eu gostaria aqui de realçar que, claro, a resposta tem sido extraordinária de todas as equipas, e aqui tem havido uma grande colaboração entre aquilo que nós podemos absorver, cada uma das partes da cadeia, desde as próprias lojas que fecharam, mas ainda conseguiram receber algum produto e acomodar dentro mas eu acho que, e aqui uma homenagem em particular àqueles que ficaram no meio, e esse no meio foram os motoristas, acho que no total devem ter havido muitos milhares de caminhões que ficaram a meio caminho, entre sair de um ponto de envio e chegar ao ponto de recepção, e esse ponto de recepção já está fechado, porque entretanto foi sendo feito o lockdown em toda a Europa, e as viagens dentro da Europa de caminhão podem demorar entre 2 dias até 4, 5 dias, dependendo das distâncias, e houve muitos milhares de caminhões que ficaram a meio do caminho, sem ter um ponto onde fazer a descarga. E esse é só um exemplo daquele esforço que foi feito para conseguir dar resposta a todas essas pessoas, que eram milhares. Alguns deles passaram situações um bocadinho menos confortáveis, porque tiveram vários dias à espera de uma resposta onde é que poderiam descarregar a sua carga, porque entretanto teve que se encontrar soluções, e aí sim vem ao de cima toda a colaboração que a cadeia tem que encontrar soluções de curto prazo, a pensar nas pessoas e também a pensar como é que vamos minimizar o impacto de quando tivermos a retoma. Portanto, este processo ainda estamos na grande discussão como é que vamos planear a retoma, ainda que não saibamos datas, mas aí sim agora os planos de contingência são para a retoma, quando começarmos passo a passo, por onde é que vamos abrir, como ativar melhor o online sales, porque o online sales estava ativado, mas claro, não estava preparado para uma escala em que eu posso fazer a analogia, quer dizer, nós estávamos a crescer organicamente no online sales, mas de repente é como se tivéssemos sido atirados para a piscina, e agora sim, agora não há outra forma de chegar aos nossos consumidores, e temos que nadar, claro, a organização no plano de contingência do lado do demand, tem que encontrar novas formas de se ligar com os seus consumidores, e eu vejo isso mesmo no pequeno comércio, aquilo, em muitas cidades, vê-se isso, o pequeno comércio que no momento recebeu o choque de que tinha que fechar, mas que agora já vai encontrando soluções criativas de manter a ligação com os seus consumidores, os takeaways, as entregas em casa, as comunicações pelas redes sociais, informar que estamos disponíveis, podemos ajudar e ir levando a casa. Portanto, desde o pequeno comércio às grandes cadeias multinacionais, toda a gente teve o seu momento de choque, quando no início da transferência desta crise do Oriente para o meio da Europa, e agora para os Estados Unidos também, mas eu acho que estou a ver um grande esforço colaborativo de nós conseguirmos responder e no nosso caso preparar-nos para o dia em que nós conseguirmos voltar à normalidade, que todos esperamos, não seja muito longo, mas claro, nunca antes de estarem garantidas todas as condições de segurança.
Sim, no fundo houve aqui uma necessidade enorme de nos reinventarmos, não é? Nuno, eu imagino que do lado do retalho, nomeadamente na parte do alimentar, os dias sejam elásticos. Não se, há semanas que não sei qual o dia da semana e é em contínuo, e esta questão de estarmos alguns, como vocês podem verificar, eu continuo no escritório, continuo on job, uma questão de princípio, temos equipas no terreno, nós fazemos parte dos serviços vitais do país, acho que a missão é muito, muito nobre de continuarmos a alimentar o país e acho que todas as insígnias neste momento, se vocês repararem, desapareceu a preocupação da guerra comercial e da promoção e do preço. Acho que a mensagem é para toda a gente que está na cadeia de abastecimento, porque estamos a ter empresas a montante fabulosas, com níveis de serviços notáveis, que têm operações em Ovar, que têm operações em cidades que estão com muitas dificuldades, outros fornecedores que vêm de fora, porque têm as unidades de produção em França, Itália, em Espanha, em zonas muito afetadas, e há uma destruturação brutal da cadeia de abastecimento, mas ao mesmo tempo sente-se um esforço muito, muito, muito grande. Nós não tivemos aquele fenómeno, e nós temos as três realidades dentro de casa, temos um concorrente não direto do IKEA, que é o Bricomarché, com toda a componente de materiais de construção, de decoração, e que sofre um bocadinho na pele a desaceleração do negócio. Temos um negócio que está basicamente parado, que está todo ligado ao ramo automóvel e com as oficinas, e agora até porque muito, muito, as pessoas não arriscam minimamente, ou seja, tem que meter alguém dentro do carro para fazer uma reparação, tem que se pensar nas duas perspectivas, seja do mecânico que tem que entrar no carro, seja da pessoa que vai à oficina, toda a gente se retrai, quase ninguém anda de carro. Temos um negócio dos combustíveis basicamente parado porque os carros não andam, mas temos os supermercados a voar, e há uma alteração completa, ou seja, há uma alteração da procura, há uma alteração do volume, que nos põe em causa tudo o que são forecasts, que nos põe em causa a capacidade instalada. Eu trabalho aqui na empresa há 11 anos e foi a primeira vez que tivemos que deitar fora volume, fazer escolhas. É um processo duríssimo. Para vocês terem uma ideia, nós em março acabamos com 11% de crescimento em produtividade hora, ou seja, é uma onda, simplificamos processos, desafiamos-nos, aceleramos a transformação digital em muitos domínios. Dou-vos exemplos muito práticos neste momento e com muito carinho para os motoristas que andam na rua, sejam eles nossos, sejam dos fornecedores. A preocupação também é o salvaguardar, mas salvaguardar também as nossas equipas que estão dentro de casa, ou seja, confiná-los, criar aqui um ambiente onde as pessoas se sintam minimamente protegidas, erradamente se calhar, porque vemos todos os dias e também criamos. Ou seja, nós neste momento estamos a gerir a alteração da procura, o risco, a destruturação da cadeia de abastecimento e muita gestão das equipas. Os medos, os anseios, as expectativas, o dia-a-dia, porque hoje a tónica nem está sequer na questão salarial. Eu nunca vi, em 20 e poucos anos de retalho, na expressão das pessoas nos primeiros dias, o foco. E nós neste momento trabalhamos à tarefa, que é algo que se calhar temos que repensar a maneira toda como trabalhamos, porque quando as pessoas terminam o ciclo, nós não esperamos pela hora, não há tarefas extras, vão embora para casa para os protegermos, para os salvaguardarmos. Esta é a nossa grande preocupação. Há dias que fazemos trabalho suplementar, mas estamos a tentar controlá-lo ao máximo porque estamos numa corrida de fundo, ou seja, tudo o que está a acontecer, isto não acaba amanhã de manhã, isto vai durar semanas e já talvez estejamos a meio da corrida, mas isto obriga-nos a pensar nas equipas a longo prazo e termos sempre identificados. Nós instalamos alteramos EPIs, mudamos rotinas, deixamos de ter controlos de acessos, reduzimos mesas nas cantinas, trocamos horários de refeição, acabamos com tudo o que havia de componente social, fechamos salas de fumo, pusemos em causa a organização da A a Z para podermos continuar a operar, mandamos para casa todas as pessoas que não eram vitais, ou seja, para a operação continuar, aceleramos a transformação digital, claramente, está muita gente a trabalhar em casa, com muito valor acrescentado, ligados aos nossos fornecedores, ligados às nossas lojas, a olharem para o negócio da A a Z num espírito colaborativo muito grande, mas acima de tudo também fizemos aqui um shift muito grande em termos de organização interna das pequenas tarefas, ou seja, todos os dossiês estratégicos que tínhamos na mão, neste momento não são minimamente relevantes, estamos aqui a manter
o barco à tona, e isso é a nossa preocupação, é manter as operações vivas, manter as operações de pé, como eu dizia, um dia destes escrevi no LinkedIn, que é uma coisa que faço muito raramente, escrevi que a preocupação é manter as operações de pé, é manter as equipas à tona, porque tem-nos passado, e uma expressão que uso com as minhas equipas, já nos passaram alguns tiros a arrasar, pessoas contaminadas próximas e depois todo o processo de quarentena, de pensar em salvaguardar todos os outros, porque nós claramente estamos na trincheira de guerra. O retalho alimentar, a par das farmácias, a par dos senhores da recolha do lixo, a par dos serviços de saúde, são os serviços vitais para manter a paz social, para manter alguma tranquilidade, e acho que, de uma forma geral, a distribuição está de parabéns, porque, sendo surpreendidos, porque isto não foi uma onda, isto foi um tsunami, com categorias de artigos a crescerem aos 300% e 400%. Na semana 13, não vou dar nada de confidencial, a Nielsen pôs cá fora que o retalho alimentar faz mais, semana 12, perdão, faz mais 60%. Ou seja, há um crescimento brutal, há uma transferência de consumo do que são os restaurantes, do que são as cantinas, tudo para casa, e as pessoas têm que se alimentar. E isto pôs-nos debaixo de uma pressão enorme, e depois temos que nos preocupar muitíssimo com a nossa última milha, porque se nós nos armazéns sentimos alguma paz e o ambiente é relativamente confinado e erradamente se calhar temos um sentimento de segurança porque com comportamentos de higiene, de etiqueta social, de distanciamento, de etiqueta respiratória, de distanciamento social, nós conseguimos de alguma forma mitigar o risco. Nas lojas não, nem em meia hora estão a entrar pessoas e não sabemos qual a origem, e nesta fase estamos a implementar, já implementamos viseiras, já implementamos acrílicos, há lojas que fizeram um trabalho absolutamente notável, estão a fazer gestão de fluxos, as pessoas deixam a mercadoria de um lado, o colaborador da loja vai buscar do outro, para reduzir o risco, porque nós temos que manter as lojas abertas, temos que manter as operações vivas, porque o país neste momento precisa de nós. Eu acho que no final desta enorme tragédia que estamos a viver todos, acho que nunca mais ninguém vai ter coragem de dizer a um filho que não queira estudar, vê lá que vais ser caixa de supermercado. Acho que o país percebeu a importância do caixa de supermercado. E, de alguma forma, vocês acham que temos de considerar que há uma supply chain pré-Covid e pós-Covid? Isto vai fazer mudar alguma coisa nas cadeias de abastecimento? Quando, enfim, acho que sim, mas é alargado à sociedade. Eu acho que alargado à sociedade. Vai, Ricardo, vai. Pode ser alargado à sociedade essa consideração. A supply chain, com certeza, vai haver muitas formas diferentes de perceber como é que temos que responder. E também fomos testados ao limite em algumas das situações, claro, diferentes setores com diferentes necessidades, mas digamos que nós conseguimos perceber que o nosso limite estava para além daquilo que nós imaginávamos. As respostas têm sido fantásticas e acho que isso é um sinal, mas acho que a própria sociedade vai incorporar algumas dessas coisas que estamos a viver neste momento e a tal regresso à normalidade vai ser bastante lento, vai ser a criar confiança. Fala-se muito em imunidade de grupo, eu acho que também é preciso falar na confiança de grupo, não é? Porque a confiança com que nós nos vamos aproximar uns dos outros não será a mesma, e acho que essas aprendizagens vão ser muito lentas, as pessoas vão querer avançar passo a passo, há pessoas como sempre. Vai haver também os early adopters que vão querer voltar à normalidade mais rápido e vai haver as pessoas mais cuidadosas. No caso da supply chain em particular, o que eu vejo é que tudo aquilo que são os planos de contingência ganharam outra importância, mas, por paradigmático que seja, também têm que ser relativizados, porque os planos de contingência são importantes, mas temos que estar preparados que eles nem sempre prevêem todos os cenários. Os cenários que estamos a viver, tenho a certeza que não estavam previstos em nenhum plano de contingência, em nenhuma organização, portanto obriga-nos a esticar aquilo que nós conseguimos fazer, obriga-nos a pensar em todas as possibilidades e faz-nos responder em relação àquilo que nós temos como nosso compromisso com cada um dos nossos consumidores, que temos que estar cá para todas as situações. E no caso da supply chain,
a resposta de facto tem sido extraordinária e temos conseguido adaptar-nos com o trabalho remoto, com os fluxos físicos das mercadorias que circulam por toda a Europa, ainda com a situação trágica que vivemos, e temos conseguido adaptar a tudo isso, mantendo ainda assim os cuidados. Isso é uma coisa que eu queria sublinhar, que eu vejo em todas as organizações com quem tenho falado, os cuidados extremos em não passar para lá do limite do risco para proteger os nossos colaboradores. E, portanto, o que eu vejo nas nossas organizações é que o desejo de vender mais não tem passado em nenhum caso. Neste momento passou completamente, Ricardo, passou para o segundo plano. Acho que aqui a batalha maior é mesmo a batalha da espécie, se podemos dizê-lo assim, porque todos nós, e sabemos que há grupos de risco e todos nós estamos numa luta insana para conseguir preservá-los, mas acho que a transformação há aqui campos que não voltaremos atrás. Eu dou um exemplo até em termos regulamentares. O CMR não faz nenhum sentido continuar a ser em papel. Eu continuo a ter que emitir um CMR em papel e a dar um documento que pode ter um potencial foco de contaminação ao motorista. O motorista hoje chega às nossas instalações, registra-se e pode ir para o seu caminhão com um SMS, é-lhe dado, quando tem a disponibilidade de porta, é-lhe dado através de um SMS. Os nossos motoristas internos recebem em casa 20 minutos antes da hora de partirem, porque demoram quase todos no raio da ação, para saberem que podem vir para também reduzirmos o seu tempo de espera. E há aqui matérias regulamentares, eu dou o exemplo do CMR, que vão desaparecer e que vamos digitalizar e enviamos para o smartphone do motorista ou aquele que nós colocamos na viatura que está a sair, porque o processo de transformação, dizia alguém outro dia com muita graça, não foi o CEO nem o CIO, foi o Covírus que acelerou a transformação digital. E, portanto, acho que há muitas etapas aqui e o Estado há matérias onde tem estado muitíssimo bem, porque souberam suspender as limitações aos tempos de condução dos motoristas, conscientes que nesta fase poderemos ter menos pessoas e podemos precisar de esticar horários de forma consciente, respeitando a vida de quem trabalha connosco, mas temos que manter as entregas, temos que manter os supermercados com alguma dignidade, porque se a população em geral sentir que há então falta de bens alimentares, acho que apoderar-se-á da sociedade um sentimento de medo, de corrida aos supermercados, e que acho que é de todo indesejável, e acho que em Portugal está longe, porque a resposta foi cabal, mas a cadeia de abastecimento mudou. Dou exemplos que muitos industriais mudaram o sortiment, estreitaram, concentraram, escalaram a produção em produtos absolutamente vitais. O fornecedor, e não digo o nome, com o enorme carinho e respeito que merece, pese achar uma decisão fantástica, deixou de produzir tudo aquilo que eram os complementos de gama para produzir o esparguete básico e o produto básico, que era para as famílias não poderem ter falta destes produtos básicos. É isto que alterou. Agora, vamos passar aqui um período de transição. Acho que a curva de recuperação será mais rápida que se fosse uma crise só portuguesa, mas vai haver aqui grandes alterações. Nos próximos meses, as regras sanitárias a todos os níveis, nas viagens, nos fluxos. Neste momento, questões que se levantam, os motoristas pesados continuam a circular pela Europa, por muito cuidado que tenham. São hospedeiros, são veículos de transmissão, são pessoas que estão permanentemente em risco, porque estão a ter que passar em casas de banho públicas, ou seja, tudo isto vai nos obrigar a um conjunto de regras, mas depois há um lado humanitário muito bonito, há áreas de serviço onde estão voluntariamente pessoas a oferecer-lhes hambúrgueres e outras a oferecerem-lhes sandes e águas, e há organizações que o têm feito, porque estão os restaurantes fechados e faltam os básicos para estes homens e estas mulheres que trabalham e que estão a fazer um trabalho absolutamente notável. Dora, deixa-me só acrescentar 2 ou 3 pontos para complementar. Eu acho que, penso que foi o Ricardo que disse há pouco, que é, se olharmos na supply chain, supply e demand, realmente na parte de supply, quer dizer, nós podemos encontrar formas criativas de satisfazer a demand e aumentar a capacidade, diminuir a capacidade, quer dizer, os profissionais de supply chain são conhecidos por tratar bem dessa parte. O que é uma grande incógnita no caso específico da minha indústria é o demand, ou seja, nós não sabemos muito bem como é que a demand vai voltar, se vai ser rápido, se vai ser lento, nós não acreditamos numa recuperação muito rápida, portanto não vai ser aquele perfil em V que toda a gente fala agora aí
nas televisões, penso que vai ser uma coisa lenta e estamos a trabalhar em alguns cenários como é que os consumidores e como é que os clientes vão voltar. Seguramente, do ponto de vista da parte de supply, eu penso que vai haver algumas coisas que já existiam e que vão acelerar, o caso da digitalização, o caso da visibilidade da supply chain, portanto, penso que vai haver uma necessidade grande de juntar o digital a aumentar a visibilidade da supply chain, de rastreabilidade, esse tipo de coisas, portanto vai haver uma aceleração brutal aí. Do ponto de vista de procurement, de sourcing, penso que vamos voltar um bocadinho a modelos mais locais, portanto, de sourcing mais local. Já se ouve falar um bocadinho desta questão a globalização terá sido bom, nós estarmos a comprar tão longe e depois vem uma crise destas e não sabemos muito bem se os produtos chegam ou não, portanto acho que vamos ver um bocadinho isso. Da parte de demanda é que eu acho que vai haver uma transformação grande do ponto de vista, por exemplo, eu vejo muito aqui em Itália, tipo, muitas famílias estão a comprar online toda a parte de mercearias, etc. Portanto, houve uma aceleração muito, muito grande do online e eu penso que quando isto for embora, toda esta crise for embora, eu penso que vai haver alguns comportamentos que vão cristalizar e que vão obrigar a supply chain a fazer um pouco de reajuste e segmentação da supply chain no que diz respeito ao modelo de entrega ao cliente ou ao consumidor, não é? Portanto, vamos sentir muito isso. No caso específico da Campari, que opera, nós produzimos e distribuímos bebidas. Para simplificar, temos um bocadinho o canal on-trade e off-trade, portanto o on-trade é os bares, os cafés, todo esse canal está parado neste momento. No off-trade é a parte de supermercados, que está a funcionar mais ou menos com quebra, mas a nossa grande incógnita é o que é que vai acontecer ao on-trade depois de tudo isto ir embora, não é? Portanto, as pessoas vão voltar com a mesma confiança do grupo, como dizia o Ricardo, vai haver um atraso grande em recuperar essa confiança do grupo, as pessoas vão voltar a fazer os seus aperitivos e ir aos seus restaurantes da forma que existia antes ou não. Portanto, há aqui uma série de variáveis do lado da demand, não é, que vão claramente servir de inputs para toda a parte da supply chain. Portanto, como é que nós vamos construir a supply chain de futuro, não é? Última ronda, não sei se alguém quer, enfim, uma palavra final para aqueles que são vossos colegas também de supply chain e que vão estar em casa, num sofá próximo deles a assistir a esta conversa. Eu acho que quem trabalha na supply chain sabe que a imprevisibilidade faz parte da nossa rotina. Acho que nunca tínhamos chegado a este extremo. Nunca tínhamos chegado a este extremo, mas isto também, aquilo que eu dizia há pouco, fez-nos perceber que o limite se calhar está mais além, que nós conseguimos responder de uma forma positiva dentro daquilo que é possível e necessário nesta altura, conseguimos responder e conseguimos principalmente adaptação extrema, porque aqui fala-se muito na agilidade. Eu acho que exemplos de agilidade não vão faltar para serem apresentados nos futuros eventos, exemplos de agilidade, exemplos de superação. Portanto, é agilidade, é superação, e acho que é o compromisso com as nossas equipas. Acho que é aquilo que eu vejo como dentro da supply chain, mas sempre ligado com aquilo que é o servir o cliente, e neste caso o cliente passou a ser a população em geral. Portanto, acho que deixou de ser o nosso cliente, aquele que nós queremos tratar para manter como nosso cliente, mas passou a ser a população. E acho que foi essa a mudança, mas sempre ligado com a nossa capacidade dentro da supply chain de nos adaptarmos às novas circunstâncias. E estas circunstâncias são realmente novas, esperamos que não sejam duradouras, mas acho que é a principal mensagem de nós temos sempre que estar preparados para os cenários diferentes, mas de qualquer maneira é sempre melhor termos um plano para enfrentar o business as usual, sendo que não há nada que nos garanta que esse business as usual vai acontecer, e muito provavelmente situações não tão graves como estas, mas desafiantes, vão acontecer no futuro. Esperemos que esta situação tão grave como estamos a viver não
não aconteça nos próximos anos, décadas até, porque isto de facto não é a excepcionalidade do que está a acontecer, e esperamos que não seja repetível, mas a principal mensagem é que o orgulho da capacidade de todos os profissionais da supply chain de se adaptarem, de serem ágeis e de terem o compromisso com o seu cliente, mas que neste momento passou a ser a população em geral. E acho que pela minha parte é suficiente, passo aos meus colegas. Eu, se me permitem, a todos os profissionais da supply chain, envio um fortíssimo abraço. Acho que fizemos aquilo que nunca pensámos ser postos à prova. Foi manter as cadeias em funcionamento depois de, num determinado momento, basicamente passarmos a trabalhar em improviso, que é uma coisa que nós todos temos alergia, ou seja, nós somos homens do plano A, do plano B, do plano C da contingência, e de um momento para o outro passamos a ter que reagir. E claramente o termo cadeia, hoje mais do que nunca, não faz nenhum sentido. Trabalhamos em rede porque foi preciso um esforço brutal de adaptação da matéria-prima à embalagem, à assemblagem, ao transporte, à distribuição, aos canais paralelos, e acho que vai haver aqui alterações grandes ao nível do consumo. Acho que o comércio digital deu um passo que é irreversível. Há pessoas que quase nunca compraram e neste momento estão a comprar. No retalho alimentar há prazos de entrega de 30 dias, ou seja, não há capacidade instalada neste momento para responder a esta procura. Mas se a experiência for bem sucedida, e nos próximos meses vai haver claramente pessoas que vão continuar a ter muitas limitações por opção em termos de distanciamento social e que vão utilizar muito as formas de venda online, mas acho que não vai haver aqui nenhum tipo de retrocesso e vai haver uma perfeita transformação. Acho que o comércio, eu sou um apaixonado da loja física e acho que a loja tradicional jamais irá morrer. Tenho uma opinião muito própria sobre isto e gosto muito de trabalhar num grupo de independentes onde continuo a acreditar que podemos fazer a diferença na relação ano do ano, mas que a mudança dentro do negócio é muito grande e agora o day after é o grande desafio, é como é que toda esta crise que se avizinha, as mudanças de rendimento, as mudanças de padrão de consumo vão interferir, a ausência de festivais de verão, será que vão haver, será que não vão haver, em todo o lado, em todas as dimensões, está a haver um conjunto de adiamentos, transformações, anulações, e eu acho que nós todos, há muito pouco tempo, e fica uma grande lição, nós talvez, estas grandes crises sanitárias passaram-nos ao lado, SARS e a gripe A e a gripe das aves, e vamos levando isto com alguma ligeireza. E desta vez a Europa apanhou aqui uma lição muito grande, a nossa cultura democrática, e ainda bem, fechar fronteiras, tomar determinadas decisões não foi muito fácil. Tenho muitas dúvidas que se reverta o modelo de globalização, porque o modelo de globalização traz por trás muitas outras coisas boas, que é reduzir o empobrecimento em determinados quadrantes, é um veículo de paz, porque havendo crescimento económico há menos tendência a haver fenómenos como guerras. Agora, que isto vai pôr em causa muita coisa, porque os números que vão ficar também vão ficar os números da poluição, o impacto ambiental de tudo isto, e portanto é possível alterarmos. Agora, a transformação vai ser muito grande e acima de tudo eu também não acredito no V, acredito mais no símbolo da Nike em que caímos e depois vamos levantar muito, muito lentamente, e nós particularmente em Portugal. E agora o grande desafio para nós os três é o que é que vai acontecer neste verão, que é o já agora, é o nosso day after, e aí, nós dentro da empresa fazemos 1000 cenários, mas há alguma verosimilhança, não sabemos exatamente para que lado é que a bola vai cair, mas quando cair cá estaremos todos, profissionais da cadeia de abastecimento, para fazermos adaptação. Eu queria só dizer o seguinte, portanto, a todos os colegas de supply chain, principalmente aos que trabalham nos bens essenciais, e o Nuno está incluído, queria deixar um obrigado, um muito obrigado a todos, fazem parte dos meus heróis, não é? E estarão para sempre, acho que não vamos conseguir pagar esta dívida, sinceramente. Conselhos um pouco mais práticos, que é um pouco que nós já estamos aqui na campanha, estamos na 7ª semana da crise.
tentem encontrar espaço mental no dia para pensar o curto prazo e para solucionar a crise de curto prazo e proteger o negócio e dar respostas ao negócio no dia-a-dia, mas pensar também no que é que vai ser a retoma e o que é que vai ser necessário fazer na supply chain daqui a uns meses, ou agora para preparar a supply chain para daqui a uns meses. Sei que é um exercício complexo, mas temos que nos esticar mentalmente para conseguir pensar em resolver o problema agora, mas pensar também e tentar antecipar e adivinhar como é que nós nos podemos preparar para o futuro. E a mim, pessoalmente, surpreendeu-me muito o facto da Campari, ao mesmo tempo que começou a gerir a crise do curto prazo e a proteger o cash flow, etc., ao mesmo tempo abriu logo uma mesa de discussão para tentar perceber quais são as oportunidades que vêm aí, e mesmo na gestão de curto prazo, na gestão dos problemas de curto prazo, como disse o Nuno há pouco, já conseguimos identificar uma série de oportunidades, principalmente de simplificação, ou seja, muitas coisas que estávamos a fazer de burocracia e outras, estamos a identificá-las como algo que não voltará. Portanto, é algo que já estamos a captar no sentido de otimizar todo tipo de processos, e também já estamos a pensar o que é que vai ser a nossa supply chain de futuro para responder a alguns cenários com os quais estamos a trabalhar. Portanto, para os colegas de supply chain, comuniquem na gestão da crise, comuniquem e evitem os silos, não é? Como se costuma dizer, queixámos-nos muito dos silos, agora temos uma oportunidade para deitar os silos abaixo e para comunicar com todas as funções. Portanto, isso é importante no dia-a-dia, mas ao mesmo tempo arranjem espaço e como é que se diz, capacidade e disponibilidade mental para tentar preparar o negócio para o futuro, para as oportunidades que aí vêm. Portanto, é um pouco esse o meu conselho. Bem, eu agradeço aos três o facto de terem passado aqui, foi um bocadinho mais do que meia hora, mas penso que valeu a pena. E acho que seguramente que o grande desafio poderá ser daqui por uns meses, podermos em conjunto, mas ao vivo e a cores, e já sem se calhar a tal distância social recomendável, podermos em conjunto abordar exatamente este tema, é como é que se vai construir a supply chain do futuro. Obrigada a todos e bom trabalho em segurança de preferência.